Olá a todos e a todas, meu nome é Victor Felipe de Assis. Hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Investimento e Editais de Mobilidade Estudantil do ISU de Minas, revisão documental. Esse trabalho, que é referente também ao programa de mobilidade estudantil que eu participei, concluí a minha passagem pela Universidade Autônoma de Yucatán, no México, no segundo semestre de 2019, e o trabalho foi realizado em conjunto, né, com o professor Matheus Camargo Pereira e o Wonder Passoni Higino, sendo que nós três somos do Instituto Federal do Sul de Minas Gerais, campus Muzambinho. Para começar, a gente precisa entender, né, o que é a mobilidade estudantil e como ela ocorre. A mobilidade estudantil ocorre quando um estudante de uma instituição de nível superior realiza estudos em outra instituição, possibilitando que esses estudos sejam reconhecidos em sua instituição de origem. O acesso à mobilidade estudantil e as oportunidades de realizar um intercâmbio são dificultadas, né, para grande parte da população brasileira. Segundo a Associação Brasileira dos Operadores de Turismo, apenas 1,5 milhões de brasileiros viajaram para fora do país em 2018, o que representa menos de 1% da população brasileira. E se a gente levar em consideração que nesse número apresentado, várias pessoas que viajam para fora do país não viajam com fins acadêmicos, então o percentual de pessoas que participam de programas de mobilidade estudantil e de intercâmbio é um número bem menor que 1% da população brasileira. Então, o Instituto Federal do Sul de Minas Gerais é uma instituição que fomenta esses editais e que dá essa oportunidade para os seus estudantes. E a cada ano eles vêm tentando readequar o edital ao recurso orçamentário disponível e ao mesmo tempo também corrigir erros das edições passadas e tornar o edital cada vez melhor e mais justo com os esforços dos estudantes. Porém, o investimento em educação tem preocupado os institutos federais de maneira geral. E recentemente, em maio de 2019, chegou a ser anunciado um bloqueio de 30% do orçamento das instituições federais de ensino, né? E o que poderia afetar diretamente não só os editais de mobilidade estudantil, mas toda a instituição, né? Felizmente, o Instituto Federal tomou todas as providências possíveis, né? Somou esforços e houve um recuo parcial, mas infelizmente já houveram cortes, né, com relação à educação pública. E nesse sentido é necessário investigar também se o investimento nos editais de mobilidade estudantil já vem sendo afetados por essas reduções que vem acontecendo no investimento na educação como um todo. Esse trabalho também, ao mesmo tempo, vai auxiliar, né, na melhor interpretação das autoridades, né, e nossos representantes, ao mesmo tempo em que informa toda a comunidade dos investimentos que existem e das oportunidades de intercâmbio que existem para os estudantes do Instituto Federal. Então, o objetivo do trabalho foi investigar os editais de mobilidade estudantil do IFSU de Minas e seus recursos financeiros com vistas a compreender suas alterações em termos orçamentários. Foi realizada uma busca por editais de mobilidade estudantil entre os anos de 2013 a 2019, né? E os critérios para seleção foram, eles tinham que ser fomentados pelo Instituto Federal, eles são publicados anualmente e auxiliam o estudante não somente com despesas com passagens e seguro internacional, mas também com auxílio para alimentação, hospedagem, etc. Foram selecionados 7 editais de mobilidade estudantil e a gente ressalta que o trabalho empenhou-se em interpretar
exclusivamente os recursos financeiros destinados a cada edital. E para fazer essa interpretação, a gente precisou levar em consideração a inflação, né? Para obter mesmas condições de igualdade de comparação, né, é necessário saber quanto valeria o valor destinado no passado, janeiro de cada ano, somado à inflação atual de janeiro de 2020. Então, a inflação ela é definida como um aumento contínuo e generalizado no índice de preços, diz respeito ao poder de compra, né, de bens e serviços. Então, basicamente, é a gente tentar descobrir quanto valeria o valor destinado em 2013, 2014, 2015, hoje, em 2020. Então, para realizar esse cálculo, a gente utilizou de uma calculadora disponível no site da Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul. Nesse site a gente precisa, né, selecionar o índice, a gente utilizou o IPCA, que é um índice atualizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. A gente informava o valor original e escolhia a data para conversão. No caso aí do exemplo, né, janeiro de 2013 a janeiro de 2020. E aí a gente lembra que todas as conversões foram realizadas sempre em relação a janeiro de 2020 no nosso trabalho, no sentido de comparar o valor dos anos passados com janeiro de 2020. Então a gente passa agora para os resultados. Na tabela a gente apresenta, né, um resumo das informações que a gente retirou dos editais, e eu vou ressaltar algumas questões. Primeiro, com relação ao número de vagas, né, o primeiro item lá em asterisco representa que o número de vagas seria até o fim do valor global. Então, enquanto durasse o valor global do edital, no caso R$500 mil, haveriam vagas ofertadas. No segundo edital, em 2014, já foram 60 vagas, e aí a gente compara, né, comparando com 2019, a gente vê um número apenas de 13 vagas. Vale lembrar, né, também que em 2013, apenas 3 campos participavam desse edital, né? Então a gente ressalta também, né, que era esperado uma certa redução, né, do investimento, mas de certa forma talvez isso tenha ocorrido de maneira muito drástica nos últimos anos. Continuando aqui então, o auxílio por aluno no início, os 2 primeiros anos, também era muito alto, né? $870 em 2013 por mês, e até €800 por mês. Eu coloquei o até porque no edital tinha algumas ressalvas, né, quanto ao cálculo desse valor que cada estudante ia receber. Com relação ao seguro e a passagem, a gente pode ver que nos primeiros 3 anos eram 100% do valor, e em 2019 já foi para um valor bem menor, né, reduzido aí para R$1.000 o seguro e R$3.000 a passagem. E por fim a gente chega no valor global, né, onde a gente percebe que os 2 primeiros anos com R$500 mil de valor global, depois 3 anos em R$400 mil, depois uma queda para 280 e por último R$156 mil. Então, somente observando esse valor global sem o efeito da inflação, a gente já pode observar uma queda acentuada aí, principalmente a partir de 2017. Então agora a gente vai observar também com relação à inflação. Então a gente apresenta o gráfico da inflação, né? A gente tem o valor original do edital, a gente tem o valor em reais, né, da inflação, e o valor da inflação em percentual, lembrando que tudo isso sempre comparado a 2020. Então, por exemplo, em 2013, né, o valor original do edital, semelhante à tabela que a gente acabou de mostrar, né, foi de R$500 mil. E com o efeito da inflação, esse valor é adicionado R$238.419,
chegando a um total de R$ 738.419, se fosse em 2020. Então, um valor extremamente maior do que a gente teve em 2019. Então, e se a gente observar o valor que mais vezes se repetiu nesse edital, que foi de R$ 400.000, a gente pegar o ano de 2015, em que ele teve um valor de R$ 524.181 inflacionado, né? E comparar com o ano de 2019, que a gente tem R$ 162.718, a gente vai ver uma diminuição de 68% do recurso financeiro destinado. Ou seja, em 2019 aconteceu um edital com um recurso 3 vezes menor do que aconteceu em 2015. E aí a gente viu o reflexo disso também no número de vagas, né? No seguro, no valor do seguro, no valor da passagem, e percebe-se, né, uma queda muito forte, principalmente a partir de 2017. Então, as conclusões: mesmo com a moeda tendo menor valor, o investimento continuou a diminuir, inclusive apresentando quedas seguidas nos últimos 3 anos, que foi o que o gráfico nos apresentou, né? O valor da inflação só fez com que a nossa moeda se desvalorizasse com o passar dos anos, né? A gente diminuísse o poder de compra. E com isso, né, os editais anteriores, apesar de ter um investimento maior, além de ter um investimento maior, eles ainda não tinham esse efeito da inflação, que acaba por valorizar ainda mais o valor que era investido. E esse cenário, né, nos alerta e nos questiona quanto à importância desse edital e a sua capacidade em retornar o investimento para a instituição, uma vez que, se mantida a mesma tendência orçamentária, em alguns anos poderá ser extinto, né? E aí a gente ressalta também esses bloqueios, né, de recursos orçamentários que vêm sendo programados, né, que vem havendo tentativas de efetuar esses bloqueios, né? Se a gente continuar com essa mesma tendência orçamentária, já havia uma tendência de diminuição dos recursos. Então, se a gente continuar nessa tendência, em alguns anos esses editais podem ser extintos, né? Então, os autores sugerem que novos estudos sejam realizados observando os investimentos em relação ao retorno social, científico e financeiro trazido pelos estudantes ao IFSU de Minas e à sociedade, né? O nosso trabalho aqui, a gente apenas observou os efeitos, né, da inflação com relação aos recursos orçamentários. Então, esse retorno social, científico e financeiro é muito importante que seja mais estudado, até porque, né, vou utilizar uma citação aqui, apenas dessa forma, com um expressivo número de investigações que apresentem o sucesso ou os avanços necessários, seremos capazes de enfrentar os movimentos de retrocesso causados por políticas pensadas a partir de interesses que não são o da qualidade e o da valorização da educação básica. Essas foram as referências bibliográficas utilizadas. Eu vou estar deixando também o meu contato, caso alguém queira ter acesso ao trabalho na íntegra e tirar alguma dúvida a mais. No mais, gostaria de agradecer a minha família e os meus amigos por sempre me apoiarem e me ajudarem. Agradecer a assessoria internacional do Instituto Federal, que me deu a oportunidade de realizar esse intercâmbio, que foi algo extraordinário para mim. E agradecer ao Instituto Federal do Sul de Minas Gerais por ter tornado tudo isso possível, né? Então, fica aqui o meu muito obrigado e até a próxima.